Boa noite a todos. Nós estamos muito felizes de iniciar mais um estudo do livro do Gênesis. Tudo que tem um começo tem um fim, né? E a nossa série está chegando ao fim, é o último capítulo da nossa série. Apenas para levantar a curiosidade de vocês, estamos apresentando os capítulos mais relevantes, mais importantes do livro de Gênesis. É uma série que um pastor de fala hispana apresenta em mais ou menos 20, 25 episódios. Nós apresentamos em torno de 10 e 11. Então, mais da metade da série nós não conseguiríamos passar, né? Então, a ideia não foi deixar vocês sem um conteúdo muito valioso, muito rico, mas a ideia foi simplesmente fazer uma série mais curta para que a gente pudesse usar esse embasamento para estudarmos o livro de Apocalipse, a nossa próxima série, depois de um intervalo de 2 semanas, tá bom? Então, quem sabe nós, num outro momento, voltamos com os capítulos que não foram apresentados nesta série, que foi um pouquinho mais curta e mais resumida, tá bom? Então, nós vamos começar nosso estudo de hoje, nós descreveremos um personagem que está identificado aqui no slide, chamado Enoque, que tinha características muito peculiares e que foi vivo para o céu. Você já ouviu dizer de que quando Cristo voltar, muitas pessoas serão arrebatadas e irão vivas, não conhecerão a morte para o céu? Pois é, Enoque vai falar muito a respeito das características dessa última geração que verá Jesus voltar, falará e compartilhará a mensagem para os últimos dias e não conhecerá a morte. É um estudo fascinante. Para iniciarmos, nós vamos começar pedindo a presença do nosso Deus, e eu vou pedir para minha querida irmã e amiga Fátima fazer essa oração por nós. Por favor. Pai Santo dos céus, a Ti a nossa gratidão, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença para estudar a Tua palavra. Te pedimos, Deus Santo, que derrames o Teu Espírito Santo sobre todos nós, especialmente sobre o Johan, Pai, que vai explanar a Tua palavra e que essa palavra possa vir, ó Pai, suprir as nossas necessidades. Te pedimos que continue conosco, dando-nos uma boa noite na Tua presença. Por amor de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Muito bem, então nós vamos falar de Enoque, usando o livro de Gênesis, um personagem muito conhecido, que vai nos mostrar como serão as pessoas da última geração, tá bom? Nós estamos sempre tentando vincular um dos primeiros capítulos da nossa série, quando nós estudamos a maior de todas as profecias, Gênesis 3,15. Havia uma geração que seguiu a Deus, se arrependeu dos seus caminhos e formaria a família de Deus, de onde viria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E haveria uma outra família, seguidores de Caim, né, que aceitariam o engano e que deliberadamente seriam rebeldes. Então, nós vamos fazer uma conexão entre a geração antes do dilúvio, né, na figura de Enoque, com a última geração daqueles que estarão vivos e presentes quando Jesus voltar. Como eu disse, haverá uma família, um grupo de pessoas, né, que terão características opostas às de Enoque. Não sei se você se lembra quando nós estudamos o Armagedon, nós descrevemos Caim e os seus seguidores, Abel e seus seguidores, e nós extraímos dali algumas características daqueles que se enfrentarão no futuro numa última batalha, uma batalha espiritual pela adoração, pela verdadeira adoração. Não será uma guerra física com armas, muito menos uma terceira guerra mundial, né? Então, a geração antes do dilúvio que seguia os enganos, né, aceitava, convivia, se deleitava no pecado, era uma geração com muita maldade. A Bíblia diz de que era de contínua maldade e todos os seus pensamentos, né, as suas habilidades, a sua inteligência, os seus recursos eram voltados para o mal. Imaginem
pessoas com, né, vitalidade, inteligência, força, vigor, né? Antes do dilúvio, as pessoas tinham todas essas características, com um foco apenas para fazer o mal. Então, foi um ato de misericórdia, como nós estudamos, né? O castigo do dilúvio ter vindo para essa geração. Pior teria sido ver essas pessoas se destruindo, como já estavam fazendo, né? Umas com as outras, ou destruindo seu corpo, que era templo do Espírito Santo. Então, quando Deus enviou o mensageiro, elas zombaram, elas escarneceram e não acreditaram, e por isso rejeitaram a porta de acesso à salvação e pereceram. Então, Gênesis 3,15, duas famílias, duas sementes. Nós temos, antes do dilúvio, dois grupos, né? Aqueles justos, descendentes de Sete, o filho que seria substituto de Abel, e os descendentes de Caim, tá? Então, Enoque é conhecido o fato, nós vamos ler esse verso, de que Enoque andou com Deus e ele foi trasladado, foi levado vivo para o céu. Ele não conheceu a morte, não participou dos pecados e ele não viu o castigo do dilúvio chegando na geração dele, tá bom? Então, o que diz Gênesis 5:24? E nós começamos nosso texto, nós vamos ler bastante a Bíblia, porque se é uma classe bíblica, né, precisamos ler bastante a Bíblia e que a Bíblia seja aquela que vai nos dizer a respeito do assunto de hoje. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ou seja, ele foi trasladado, Deus o chamou, e ele foi vivo para o céu. Ele foi arrebatado, tá? Usando palavras sinônimas a essa. Vamos analisar ponto a ponto por que Enoque foi vivo para o céu, por que não morreu, e por que Deus escolheu dessa maneira. Qual é a qualidade de Enoque para que ele fosse vivo para o céu? Será que Deus não queria que os outros homens estivessem ao lado dele no céu? Será que o Enoque tinha algo especial, algum tipo de predestinação? Será que era algum desígnio, algum capricho divino para escolher apenas uma única pessoa para que não conhecesse a morte? Nós vamos ver de que o desejo de Deus é que todos fossem arrebatados para o céu vivos, mas não todos escolhemos da maneira como Enoque escolheu, andar com Deus. Ok? Então, uma palavra que se destaca, né, já destaquei aqui, é e andou Enoque com Deus. Estamos falando de uma linguagem espiritual, né? Porque Deus é espírito e ele não se manifesta corporalmente, não segurava as mãos fisicamente, ele não caminhava por um caminho com Deus, mas sim num âmbito espiritual, né? Por uma conexão chamada fé. E nós vamos falar a respeito dessas características de Enoque. Então, o que significa andar com Deus em termos espirituais? O que significa caminhar com Deus? Tá bom? Uma figura, uma frase muito conhecida no nosso dia a dia, né? Caminhar, andar com alguém, mas a resposta, né, espiritual não é tão imediata, tão simples quanto aquela nós estamos acostumados. Por isso, nós precisamos da Bíblia para trazer a resposta a essa pergunta. O que significa andar com Deus? Amós 3:3 vai dizer o seguinte: porventura andarão, um outro sinônimo, né, que aparece lá, que a gente poderia usar é caminharão, duas pessoas, né? Dois juntos, se não estiverem de acordo, então aqui já existe uma ideia de que andar junto com Deus é estar de acordo com Ele, ok? E nós já podemos inferir de que quem se adaptava à vontade do outro era Enoque, e não Deus, porque Deus não muda, Deus é perfeito, Deus é amor. Então, na medida em que Enoque foi conhecendo mais a Deus, ele se adaptava e ele
começou a engrenar, né, os seus pensamentos, suas atitudes, seus hábitos se ajustaram de forma tal que eles estavam em acordo em tudo que eles pensavam. Que bonito, né? Duas pessoas, um homem livre, né? Ele não foi forçado a nada, por amor escolheu seguir, andar e caminhar com Deus. Vejam o que significa também o desdobramento de andar com Deus. Deuteronômio 10, 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, que o ames, que o sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Não sei se vocês repararam, né? Eu coloco em destaque aqui as palavras que vamos conectar, pois andar com Deus também significa servir a Deus, amar a Deus e temer a Deus. Um temor não por medo, não por ameaça, e não pelo galardão, não pela troca, por uma bênção. Um temor que traz consigo a ideia de respeito e adoração. Então, perceberam o que significa andar com Deus? Uma proposta que Deus fez ao seu povo desde sempre, desde Adão e Eva, Abel, até os nossos dias. Você poderia trocar aqui e colocar em lugar de Israel o seu nome, né? Agora, pois, ó Johan, agora, pois, ó Antônio, o que eu te peço é que temas, andes, ames, sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Não porque Deus se beneficia com isso. Deus não muda, a gente não consegue mudar a Deus, né? Amando Ele mais ou deixando de amar. Deus não muda, Ele não é afetado pela minha escolha. Porém, eu sou beneficiado quando eu amo a Deus de todo o coração. Porque todas as outras coisas ficam em segundo lugar, e se todas essas outras coisas, por algum motivo, se perderem, perecerem, acabarem, né? Trabalho, família, esposa, filhos, saúde, se Deus ocupa o primeiro lugar na minha vida, mesmo tudo isso indo embora, a minha fé me permitirá ainda estar ao lado de Deus como Jó esteve quando perdeu tudo. Então, o primeiro e único beneficiado de amar a Deus por cima de todas as coisas é o cristão, tá? Então o verso continua e diz: que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Então o primeiro versículo que traz esses versos chaves, né, que são sinônimos do que significa andar com Deus, percebam que só um minuto. A minha tela foi... Vocês estão conseguindo ver minha tela? Dá para ver você e outras Não. pessoas, mas não o que está escrito. Então, vou compartilhar novamente. Só um minuto. Tivemos um problema aqui. Só um minuto. Às vezes acontecem problemas, né? Vocês estão Agora vendo? está ok. Ok, Agora está ok. tá bom. Obrigado. Então, a conexão entre esses dois versículos é muito importante. Por quê? É como se a gente ainda perguntasse: o que significa amar a Deus? O que significa servir a Deus? O que significa temer a Deus? O que significa andar com Deus? A resposta está no versículo 13. Guardar os seus mandamentos é o reflexo do amor, do serviço, do respeito, do temor e de andar com Deus. Entenderam? É como se fosse uma relação de pai e filho, né? Eu falo para o meu pai: pai, eu te amo, te amo, te amo, eu quero te servir, eu te respeito, mas eu não faço nada que o Senhor me pede. Eu seria o quê? Mentiroso.
Então, o que Deus nos pede é uma questão que já nos ensinou no relacionamento pai e filho, por exemplo, né? Se meu pai me dá vários conselhos pela experiência, pelo amor que ele tem, né? E por mim, por consideração, por agradecimento e por reciprocidade a esse amor, eu vou obedecer, seguir seus conselhos, porque eu o amo, respeito, o sirvo e o temo. Tá bom? Então, guardar os mandamentos de Deus, né, de uma forma resumida, é a expressão de andar com Deus, tá? Como é o caráter de Deus? Se a gente pudesse analisar os 10 mandamentos, ele não é mentiroso, ele não é ladrão, ele é um bom pai, ele não cobiça, ele não é orgulhoso, ele separa um dia para se relacionar com seus filhos. Todo o caráter de Deus está descrito na lei de Deus. Então, quando nós obedecemos à lei de Deus pelo poder que ele nos concede, não pelas nossas próprias forças e não porque isso nos traga a salvação, guardar a lei não salva ninguém, né? Mas é reflexo de que alguém já está salvo em Cristo Jesus, né? Então, nós guardamos a lei não para nos salvar, e sim porque já somos salvos, já acreditamos nessa salvação pela fé. Então, vejam que Deuteronômio 13:4 diz: após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Vejam que se achegar a Deus, se aproximar, amá-lo, né? Orar a Deus, ouvir a sua palavra, está tudo conectado de uma forma maravilhosa. Quando eu falo com Deus pela oração, ele me fala através da natureza, através da sua palavra, da Bíblia, e nós fazemos coisas juntos. Eu testemunho, eu ajudo, eu ensino a Bíblia, eu amo, eu pratico, né, a solidariedade, eu respeito todas as pessoas com as quais eu convivo, etc. Então, esses 3 pilares, né, de forma prática, fazem com que cada vez mais eu consiga crescer na guarda dos mandamentos de Deus e num relacionamento mais forte e intenso com o nosso Pai. Salmo 78:10. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. Vejam a conexão. Andar na sua lei, seguir e obedecer à lei é sinônimo de andar com Deus. Salmo 119:1. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Né? Mais textos trazidos desta vez por um homem que foi pecador, Davi, se arrependeu e depois andou nos caminhos de Deus. Né? Então, o caminho, a jornada é de obediência à lei de Deus. 1 João 2:3-6. Se você estava pensando que a gente estava usando só textos do Antigo Testamento, né? Veja o que diz no Novo Testamento. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Como eu poderia falar que eu conheço meu Pai se eu faço exatamente o que ele não me pede? Tá? Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Ou seja, há uma evidência externa daqueles que amam a Deus, porque as outras pessoas podem ver que a pessoa é íntegra, reta, né, temente a Deus. Então, essa primeira pergunta que era andar com Deus, o que significa na prática? Significa ver que uma pessoa não pratica o mal, não mente, não adultera, não cobiça, guarda o sábado, né, não fala testemunho, mau testemunho de ninguém, honra o pai e a mãe, etc, etc. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Porque, como Jesus disse, né, e estamos parafraseando aqui,
Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nós guardamos os mandamentos por amor a Cristo e não por outro motivo, tá? Então vejam que dizer que conhecemos a Deus e não obedecer os mandamentos, nós nos tornamos mentirosos, tá? E o que significa, então, agradar a Deus? E aqui vamos conectar com a palavra, uma ferramenta espiritual muito forte, tá? Que é a palavra fé. 1 João 3:22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Aqui nós estamos falando de pedidos e bênçãos espirituais, né? Não é no sentido assim, olha, eu quero um carro e Deus vai me dar um carro porque é qualquer coisa que eu estou pedindo, Ele vai me dar. Não. Está falando de um contexto espiritual benéfico, né, para o crescimento meu. Então, se eu pedir sabedoria e eu confiar que eu vou receber, e eu confio, então eu tenho que acreditar que isso vai ocorrer. Só que eu não posso pedir sabedoria estando em pecado, deliberado, e achar que, pelo fato de ter pedido algo bom, eu vou receber. Tá? Então, uma conexão é como se no fundo fosse uma honestidade com Deus, né? Como que eu pediria para o meu pai, né, terrenal, algo se eu estou desobedecendo ou se eu não seguindo os conselhos dele? Eu seria hipócrita, né? Seria mentiroso para com ele. Então, mesma coisa, o relacionamento com Deus. E aquele que me ouviu está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço o que lhe agrada. Quem é o nosso maior exemplo nessa caminhada? Cristo andou com Deus, amou a Deus, respeitou, serviu a Deus, veio a este mundo para cumprir uma missão que o Pai lhe deu, né? E ele agradava o Pai porque ele fazia o que o Pai pedia. Romanos 8, 7 e 9 diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por isso que eu comecei falando, né? Andar com Deus é no âmbito, né? É num ambiente espiritual, não é físico. Por isso, estar na carne também não significa, não é algo físico. Estar na carne é o quê? É dar espaço para a minha natureza pecaminosa, a minha natureza carnal, tá? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Está falando a quem? Você que é cristão, que já entregou sua vida a Deus, a Jesus. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Qual é a maneira que nós morremos para a carne e nós nascemos para uma nova vida em Cristo? Quando nós seguimos o exemplo dele, Cristo morreu na cruz e ele ressuscitou. Nós, aceitando a morte de Cristo, morremos ao nosso eu, pedimos que ele nos dê um novo espírito, que ele cria um espírito inabalável, um espírito reto dentro de nós, e pelo poder que vem dele, nós podemos ressurgir para uma nova vida como novas criaturas, como Paulo falaria, tá? Então vejam que isso está provado, né? Milhares de pessoas que abandonaram cigarro, o álcool, as drogas, que deixaram de ser adúlteros, mentirosos, etc, 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 e hoje são cristãos e são líderes da igreja e exemplos da sua comunidade. Então vejam o que Ellen White disse comentando a vida de Enoque, na página 78, no livro Patriarcas e Profetas. O andar de Enoque com Deus não foi em arrebatamento de sentidos ou visão, mas em todos os deveres da vida diária. Ou seja, envolvia o quê? Uma vida de ações, de hábitos. Não se tornou um eremita, ele não se isolou, ele não falou assim: eu estou com Deus, não sou deste mundo, então eu vou lá para uma caverna. Vou ficar lá escondido porque todas as pessoas aqui são pecadores e eu sou santo.
Não foi essa a atitude de Enoque. Excluindo-se inteiramente do mundo, ele não fez isso, pois tinha uma obra a fazer para Deus no mundo, na família e em suas relações para com os homens. Como esposo e como pai, como amigo, cidadão, foi ele um servo do Senhor, constante e inabalável. Que bonito, né? A vida desse homem. E nós vamos agora aqui já tentar analisar um pouco da vida de Enoque. O que estava Enoque esperando? Se ele era um homem de fé, né? Qual era a convicção dele? Né? Não sei se você já ouviu falar de que a fé, e vamos ler esse texto, é a convicção, né? É a certeza daquilo que não se vê. Né? Eu creio que Deus existe, eu não vejo Deus, não consigo ver, mas a minha fé, né, que é um dom de Deus, me permite fazer essa afirmação, que ele existe. Então, qual é a convicção que Enoque tinha e o que ele já via pelos olhos da fé, sem ver pelos olhos físicos? Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Vamos adiante, explicando essa pergunta que nós fizemos no slide anterior. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, ou agradar-lhe, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Por algum tempo eu não entendia por que é necessário ter fé para agradar a Deus, se essa fé vem de Deus. Onde está a minha parte nessa relação de agradar a Deus, se a fé é um dom de Deus? Até que uma vez uma pessoa contou uma história muito simples e eu vi uma ilustração que me ajudou a entender. Imaginem que tem um poço, né, que está escuro no lado do fundo e o pai, né, que cavou esse poço, está com seu filho e o pai entra dentro do poço. Ele desce, né, talvez pelos furos que fez na parede de terra para entrar no poço, né, para fazer alguma coisa ali. E do lado de fora, né, no dia iluminado, está o filho, um filho pequeno. E então o pai lá de baixo, depois de ter entrado, estando no lado escuro, ele fala para o seu filho: filho, pula. E o filho, olhando para o buraco, ele não vê nada, ele só vê escuridão, mas ele ouve a voz do seu pai. E o pai fala: filho, eu estou aqui, eu estou te vendo, você não me vê, mas você pode pular. Eu vou te segurar. Como o filho reconhece a voz, tem um relacionamento com o pai, ele se joga na escuridão. Será que você já fez isso com Deus? Se jogar num lugar que você não via, você não tinha elementos físicos para poder se sentir acolhido pelo pai? Imaginem se agora, e essa é a maior expressão, né, de que o filho confia no pai, porque o filho se jogou na escuridão. Agora imaginem a situação oposta. O filho começa a falar assim: pai, eu não estou te vendo, não vou me arremessar. Eu não tenho certeza de que você está ali embaixo. Talvez você está num outro lugar e você não vai conseguir me segurar. Não, eu não vou pular. Me ajuda a descer pelo lugar que você desceu. Não consigo. Prefiro ver a sua mão, seu rosto antes de descer. O que significaria isso? Que o filho não confia no pai. E se o filho não confia no pai, é uma tristeza para o pai, porque o pai não conseguiu estabelecer uma relação de amor, de amizade, de confiança, de forma que o filho pudesse pular no escuro. E é por isso que nós precisamos aparecer com as crianças, né?
Eu que sou pai, posso dizer que meu filho, dos 0 até hoje, ele pularia nos meus braços nessas circunstâncias. Mas à medida que ele vai crescendo, eu vejo que cada vez mais fica difícil essa relação, e não sei se meu filho, daqui a 2, 3 anos, ele está com 10 hoje, ele pularia nos meus braços. Talvez ele pensaria, não, agora eu estou muito pesado, meu pai não vai conseguir me segurar. Não é só por isso, né? A cabeça de cada um de nós se assemelha a àquela do filho pródigo, né? Que em rebeldia decide se afastar e não confiar no pai. Então, essa relação de agradar a Deus é uma relação de confiança. Imagine que um ser amado seu chega um dia, seu filho, seu cônjuge, seja quem for, seu pai, sua mãe, e diga para você, eu não confio em você. Esse é o início da ruptura de um relacionamento de amor que você tem para com essa pessoa, não é? Então vejam como Deus é amoroso e pode restaurar relacionamentos, né? Qualquer um que for, através do amor que vem dele. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, até agora, nós não respondemos a pergunta: o que não é, perdão, Enoque via pelos olhos da fé e não conseguia ver, mas tinha certeza que ele esperava, tá? Então, imaginem Enoque orando de dia, de noite, com pensamento, né, voltado para Deus. A resposta será dada pela inspiração, né, que Deus deu a Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, na página 52. Ela diz assim: os homens daquela geração zombaram da loucura daquele que não procurara juntar o ouro à prata. O interesse de Enoque não era riquezas, ou adquirir posses neste mundo, mas o coração de Enoque estava nos tesouros eternos. Ele estimava a cidade celestial. Vira o rei em sua glória no meio de Sião. Tudo isso pela fé, né? Seu espírito, seu coração, sua conversação eram sobre coisas celestiais. Quanto maior a iniquidade existente, mais ardente era o seu anelo pelo lar de Deus. Enquanto ainda se encontrava na terra, habitou pela fé no reino de luz. Imagine que amanhã alguém chega com uma surpresa para você e fala assim: você daqui a um mês viajará para Paris com tudo pago. Passagem, documentos, tá tudo pronto. Imagine a sua expectativa. Daqui a uma semana, você vai começar a pensar na roupa que você vai vestir em Paris, se lá estará frio, se estará quente, os lugares que você vai passear. Você vai talvez querer comprar um mini dicionário de francês. Você vai pensar nas cenas embaixo da Torre Eiffel. Você vai pensar nos momentos, né, gostosos que talvez você possa passar com a pessoa que fez essa promessa e esse presente, né, surpresa para você. De forma que, de tanto pensar em Paris, você está em Paris em pensamento, e você, cada vez, né, mais perto do dia da viagem, você se desvincula do lugar onde você se encontra. Um exemplo pálido, mas muito útil para entendermos que a mente, o coração, os pensamentos de Enoque estavam na pátria celestial. E é interessante que quanto mais pecado e impiedade havia no mundo, né, mais desejo ardente e mais forte era o desejo de estar na pátria celestial. Por isso, como eu disse em alguns momentos, né, Deus utiliza, ele vai além das tragédias, crises, problemas que nós podemos passar como humanidade, ou como família, ou como pessoas, porque nós que somos cristãos, né, nós anelamos com maior intensidade que Jesus volte quando nós vemos crianças, pessoas sofrendo, pandemia, guerra. É por isso que Deus sai vitorioso mesmo quando o inimigo envia todas essas coisas ruins para a nossa vida, para o nosso mundo, né? Então nós precisamos
iniciar essa jornada, né, que Enoque nos deixou como exemplo. Algo a mais que nós já estudamos no estudo passado, né, e que será apenas uma recapitulação, Enoque também profetizou. Não sei se você se lembra, Judas 1, 14 e 15 diz, né, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Se Enoque predisse um juízo vindouro para homens ímpios e pecadores, e os chamou para o arrependimento, a última geração também fará o mesmo. Receberá uma mensagem para avisar o mundo que os juízos de Deus estão vindo e que eles ainda podem se arrepender para não receberem o castigo que também virá. Né? Vejam a semelhança entre Enoque e a última geração. Patriarcas e Profetas, página 50, perdão. Por meio de santos anjos, Deus revelou a Enoque seu propósito de destruir o mundo por um dilúvio. E também lhe revelou amplamente o plano da redenção. Pelo espírito de profecia, levou-o através das gerações que viveram após o dilúvio e mostrou-lhe os grandes acontecimentos ligados à segunda vinda de Cristo e ao fim do mundo. Imaginem as cenas que Deus deu em visão nos pensamentos desse homem. Ele viajou no tempo, né, analisando como uma profecia, não sei como foi isso daí, mas Enoque viu a projeção de tudo que ocorreria até o dia que Jesus voltaria. Foi um fato inédito, com certeza, né, de alguém que andou com Deus. Outra coisa que eu estava pensando muito é a respeito de como muitas vezes, né, pensamos que Deus foi derrotado no dilúvio. Como é que todos, menos uma família, decidiram se rebelar contra Deus? A prova de que Deus foi vencedor na vida e no tempo, né, dos antediluvianos é que ele tinha um filho para provar de que era possível ser fiel, obediente, né, honesto, íntegro, no meio de um mundo em escuridão, pecado e imundícia, né, provocada pelo pecado. Então, Deus nunca será e nunca foi derrotado pelo inimigo, né? Bem-aventurados, Patriarcas e Profetas 52. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Durante 300 anos, Enoque estivera procurando pureza de alma. Esse é um chamado para você e para mim, para que pudesse estar em harmonia com o céu. Durante 3 séculos, andara com Deus, dia após dia, almejara uma união mais íntima, cada vez mais estreita, se tornara a comunhão até que Deus o tomou para si. É como se Deus tivesse falado assim, Enoque, você está mais perto daqui do que daí, venha para cá, né? Estivera no limiar do mundo eterno, havendo apenas um passo entre ele e o país da bem-aventurança. E agora, abriram-se os portais, o andar com Deus durante tanto tempo praticado em terra continuou e ele passou pelas portas da santa cidade, o primeiro dentre os homens a entrar ali. Que maravilhoso, né? Que bonito. Enoque deu ao mundo a profecia de tempo, lembram do estudo passado? Porque Deus pediu para que Enoque colocasse o nome do seu filho como sendo Matusalém. Quando Matusalém morresse, viria o dilúvio. Enoque não vivenciou o dilúvio, mas 10 dias depois, como diz a tradição judaica, né, e no ano, a Bíblia provou isso no estudo passado, no ano em que Matusalém morreu, o dilúvio veio.
as profecias de Enoque, né? E provavelmente tiveram outras menores que não estão descritas na Bíblia, se cumpriram porque essas profecias foram dadas por Deus. Vamos fazer uma recapitulação rápida antes de falarmos da última geração. Creio que você vai entender, né? Quando nós descrevermos as características de Enoque, você vai entender indiretamente as características da última geração. Ele andou com Deus, caminhou com Deus, guardou os mandamentos de Deus, né, em resposta de amor ao Pai que o amava. Assim, agradou a Deus, porque ele tinha fé e confiança absoluta em Deus, e ele tinha um dom profético, um dom de profecia, tá? Então, Deus revelava para ele coisas que não poderia um ímpio receber, porque não entenderia, não tinha esse desejo, não tinha essa comunhão como Enoque tinha, tá? Então, vamos agora falar da geração final. Você, creio que pôde, pelos sinais que nós estamos vendo, que Jesus logo voltará, ele voltará em breve. Nós não sabemos se nós seremos a última geração, mas tudo indica que muitos dos que nós estamos, né, nesse mundo hoje, veremos Jesus voltar e não conheceremos a morte. Talvez será uma próxima geração, no máximo, nós não sabemos, não podemos dar uma data, muito menos dizer, né, em qual geração isso vai ocorrer, mas todos os sinais nos indicam que a última geração, se não for esta, será a seguinte. Quais serão as características dessa última geração? Apocalipse 12, 17. Vejam que é um desdobramento, conexão de que nós estamos escrevendo no Gênesis e na Bíblia, como sendo a descrição de Enoque. E o dragão irou-se contra a mulher. Quem é a mulher? Símbolo de igreja. A mulher representa a igreja. E Satanás se irou contra a igreja e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Gênesis 3,15, lembra que nós já estudamos? E os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 19:10 diz de que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, Satanás, ele se alegra com aqueles que não guardam os mandamentos de Deus e não têm o espírito de profecia. Você quer receber o ataque ou você quer receber o agrado de Satanás? Né? É lógico, eu sei da sua resposta. Mas veja que para isso, você e eu precisamos o quê? Guardar os mandamentos de Deus, andar, né? Servir, temer e caminhar com Deus, para que Ele, então, nos abençoe com o dom profético. E o que eu estou falando não é uma aberração, né? Não estou dizendo que todos, né, que estarão vivos quando Jesus voltar serão profetas. Não, Deus vai escolher e divinamente Ele vai escolher algumas pessoas e eles receberão o dom profético, né? Mas vejam que é uma característica da igreja dos últimos dias. Apocalipse 19:10, eu parafraseei esse texto, né? Aqui no final está escrito, porque o testemunho de Jesus, a própria Bíblia explica, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, Deus vai abençoar a sua igreja com o dom profético como aplicação e cumprimento da profecia de Joel. Joel 2 diz de que crianças, né, adultos e anciãos, né, ou pessoas velhas, receberão visões e profetizarão antes do grande dia, antes da vinda de Jesus. O termo espírito de profecia é um sinônimo, né, de dom profético, e é um dom, né, assim como existem outros dons, né, que são dados pelo Espírito Santo de Deus, tá? Somente Deus conhece o futuro e só ele pode revelar o futuro. Satanás vai imitar o dom profético, tanto é que ele tem falsos profetas, especuladores, no intuito de enganar e fazer crer de que basta falar coisas do futuro para muitos dos falsos cristãos acharem de que eles estão seguindo a Deus, né?
A Bíblia é o filtro, é a peneira pela qual nós precisamos reconhecer os falsos e os verdadeiros profetas. Como nós apresentamos, né, no estudo passado, há uma conexão através das mensagens e dos frutos que esses profetas têm. Vejam outra passagem que complementa Apocalipse 12:17. Apocalipse 14:12 diz: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Há uma conexão entre fé e obediência, né? Como Tiago diria, né? Mostra-me a tua fé através das obras. Somente os que têm fé verdadeira poderão guardar os mandamentos de Deus. Então, a última geração, a maneira da recapitulação que fizemos com Enoque, né? Eles guardarão os mandamentos de Deus, os 10, não alterados, não mudados, não modificados, né? Por nenhuma autoridade humana. Porque Deus não muda, Deus não falha. Como é que Deus falaria, né? 10 mandamentos e ele falaria, peraí. Eu errei em 2 mandamentos, vou enviar meu filho para ele me corrigir, para ele né? Para ele adaptar, mudar ou abolir ou anular a minha lei. Até do ponto de vista lógico, né? A Bíblia não reforça essa ideia de que a lei foi abolida e de que nós não precisamos mais guardar a lei. O que está claro no Novo Testamento é que nós não precisamos guardar a lei para nos salvarmos. Não é por mérito nosso, é pelos méritos de Cristo. Então, a igreja, a última geração, também terá o dom de profecia. E eles terão a fé de Jesus. Mateus 24, 37 a 39 diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos últimos dias, nós estamos vendo ou não estamos vendo uma época parecida com os tempos de Noé, tempos de Sodoma e Gomorra? Pecado, atrocidades, depravação, imoralidade. Esses grupos de pessoas, os filhos de Deus que seguem a Deus e os filhos do inimigo, né, seguidores do engano, eles cada vez mais estão ficando opostos, né? Antigamente havia muito respeito, havia muitos bons costumes, de forma que não vemos o que hoje estamos vendo, né? O mundo está tão polarizado, quem busca fazer o mal tem todas as facilidades, quem busca fazer o bem está buscando cada vez mais e com maior intensidade. Chegará um momento em que todos terão decidido, seja pelo mal ou pelo bem, e se terminará a graça, né? E Jesus voltará. Vejam o que diz Mateus 16, 27 e 28. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo suas obras. Vejam, as obras não salvam, mas o juízo, né, que será visível para todos, será comprovado através das obras de cada um de nós, né? As obras provam a fé e a qualidade das nossas crenças. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho de Deus no seu reino. Jesus está falando isso para os discípulos, tá? Então a pergunta seria, isso quer dizer que alguns dos seus discípulos não morreriam? Não, na verdade o que ele está dizendo é de que alguns deles ressuscitariam. Vejam, Mateus 17, 1 a 3. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, as cenas da transfiguração, e os conduziam em particular a um alto monte. E transfigurou-se Jesus diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias
falando com ele. Nós vamos fazer uma conexão aqui. Moisés morreu, mas ressuscitou. Muitos dos filhos de Deus morreram em Cristo e ressuscitarão primeiro quando ele voltar. Moisés representa os que foram ao descanso, alguns dos seus discípulos, e eles ressuscitarão quando Jesus voltar, para serem arrebatados, para irem para o céu. E Elias representa a última geração que não conhecerá a morte, pois Elias também foi arrebatado vivo para o céu. Então vejam como Jesus está ilustrando esses dois grupos, né? Numa cena muito parecida com essa daqui, Jesus se encontrou com os dois grupos que são representados pela vida desses homens de Deus. Ambos eram profetas, andavam com Deus, a diferença é que um morreu e outro não morreu. Né? 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18 diz, porque o mesmo Senhor descerá com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens dos céus a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Creio que eu já comentei isso também, né? Um parênteses muito curto aqui. O verdadeiro arrebatamento é quando Jesus volta. E depois do derramamento das pragas, depois do fim do tempo de graça e depois do tempo de angústia. O falso arrebatamento vendido por, infelizmente, alguns cristãos, né, que não é bíblico, é um arrebatamento que vai libertar alguns predestinados, supostamente predestinados, das pragas, de toda a angústia, e que já vão para o céu antes de Jesus voltar, e depois voltam com Jesus nas nuvens do céu. Não existe um arrebatamento para sermos libertos desses momentos de dificuldade. Nós precisaremos passar, sim, e o único e verdadeiro arrebatamento é visível ao olho, né, nu, todos poderemos ver quando formos arrebatados nos ares. Não será escondido, não será misterioso, não será nada parecido com isso, tá? Então, a geração final, ela vai andar, caminhar com Deus, se agradará nos mandamentos de Deus, né? Agradará a Deus porque terá uma fé incomovível e também profetizará. Por que será necessário profetizar nos últimos dias? Porque são tantos os eventos que ainda vão ocorrer que Deus vai ser misericordioso para com a sua igreja, para com o seu povo, que ele vai enviar mensagens oportunas do o que fazer, quando fazer e como fazer, tá? No meio a um tempo de dificuldade antes da volta de Jesus, tá? Então, Efésios 5, 27, o versículo 27 diz, no final, para apresentar a si mesmo, né, a Cristo, quando ele voltar, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Por que muitas pessoas hoje dizem de que é impossível guardar os mandamentos de Deus? Precisamos lembrar de que Jesus veio por vários motivos, para nos salvar, para vindicar o caráter de Deus, para mostrar quem era de fato o inimigo, para mostrar de que Deus era justo, de que Deus era fiel, amoroso, mas um dos outros motivos também é para mostrar que é possível guardar a lei de Deus através de uma relação de confiança com o Pai e pelo poder que vem dele. Não por mérito próprio, não por vontade de querer guardar, cumprir a lei, ser perfeccionista, ou querer, né, seguir, né, ao pé da letra, alguma coisa assim, a guarda dos mandamentos de Deus. Não, é por amor. Então, a prova de que é possível cumprir a lei, né, é pelo poder de Deus. Se nós pudéssemos falar de que é impossível guardar a lei de Deus, nós estaríamos limitando o poder de Deus. A prova é que Enoque guardou todos os mandamentos de Deus e ele foi arrebatado para o céu. E a prova futura é que muitas pessoas guardarão os mandamentos de Deus e serão arrebatados, irão vivos para o céu. Tá? Então, inclusive no nosso meio cristão, muitas pessoas ainda acreditam de que
pecaremos até o dia em que Jesus voltar. Isso é impossível, isso não é bíblico. Por quê? Se a porta da graça se fecha antes de Jesus voltar, o justo continuará sendo justo e o ímpio continuará sendo ímpio. Ou seja, depois do fim da graça, o justo que já foi salvo, ele vai continuar, mesmo em tempo de dificuldade, fazendo bem, mesmo em ausência do Espírito Santo. Então, o momento para a entrega, para pensar no seu, né, viver através do exemplo que eu dei de Paris, né, imaginar as ruas de ouro, abraçando Jesus, estando ao lado dele, imaginando o encontro com os irmãos, com a pessoa que foi embora, né, que já descansou, ao lado da árvore da vida, comendo do fruto, né, passeando com os animais. Imaginem quantos pensamentos a respeito de um futuro que nós não vemos, de um lugar que nós não conhecemos, que nunca fomos, nós poderíamos ter pela fé, e com essa vontade tão grande, estarmos mais lá do que aqui. Isso seria uma realidade, será uma realidade na vida de muitos, queiro que seja na minha e na sua, para que nós possamos ser achados puros, santos, sem mancha, tá bom? O que eu estou dizendo aqui pode até chocar a muitos, porque algumas pessoas estão ouvindo, né, inclusive nos nossos meios cristãos, de que é impossível vencer o pecado. Deus nos dá o poder para vencer o pecado. Quando Jesus nos cobre com o seu manto de justiça, nós, pela fé, pela justificação, somos purificados e achados justos. A única coisa que nós teremos até o dia da volta de Jesus será a nossa natureza pecaminosa. Eu pergunto para você, a nossa natureza pecaminosa nos gera alguma culpa em nós? Nenhuma, nenhuma. O que gera uma condenação em nós é quando nós damos opção para a nossa natureza tomar conta de nossas atitudes, palavras, e hábitos e fatos, né? Se a nossa natureza, só o fato de termos a natureza pecaminosa fosse suficiente para sermos achados em falta, o batismo dos bebês seria verdadeiro e correto. E justamente porque os bebês não são inocentes, mesmo nascendo com uma natureza pecaminosa, é porque nós também somos inocentes diante de Deus se apenas tivermos a natureza pecaminosa. Tá? Então, o que estou dizendo é, um ser adulto com um dom que vem do Espírito Santo, o domínio próprio, consegue domar a natureza pecaminosa que está dentro de cada um de nós, não pelas nossas próprias forças, não pelo nosso poder, e sim pelo poder que vem de Cristo e em nome de Jesus. Tá? Então, muito cuidado com aquela noção de que você é pecador, continuará pecando e será pecador até o último dia em que Jesus voltar. A Bíblia está mostrando a vida de Enoque foi prova, e a vida de milhares de pessoas que guardarão os mandamentos de Deus e estarão puros, santos, sem mancha, é prova de que isso não é possível, não é verdade. Apocalipse 14, 5, isso é uma profecia que vai se cumprir, queira eu participando, né, ativamente desse cumprimento, ou você também, ou não. E na sua boca de quem? Dessa igreja, dessa última geração. Não se achou engano, mentira, pecado, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, a última geração terá as características de Enoque, serão trasladados vivos, como foi Elias, estarão cansados deste mundo, eles almejarão mais a pátria celestial, e eles cultivarão um caráter santo, puro e sem mancha, que pela graça de Deus pode nos trazer um caráter puro e santo. Eu sei que você também já ouviu falar de que a única coisa que nós levaremos para o céu será o quê? O nosso caráter. Como é que se constrói um caráter? Dia a dia, pelo poder de Deus, com dedicação. Nós precisamos orar, ler a Bíblia. Isso requer atenção, disciplina e um relativo esforço, né? A cada dia, a minha natureza pecaminosa me diz, não leia a Bíblia, não ore.
A minha natureza espiritual me diz, ore, leia a Bíblia. Qual das duas nós ouviremos, né? Então, a união do esforço humano com o que é impossível para nós, né? Com o dom divino, fará com que você e eu possamos ser transformados a cada dia. É um processo, né? O processo da santificação. Eu também gosto sempre de trazer essa ilustração. Quando você, imagine, continuando o exemplo de Paris, né? Você vai para Paris e a viagem que você ganhou de surpresa é de 2 semanas. Qual o tamanho da sua mala que você vai levar para Paris nessa viagem maravilhosa que você vai fazer? Você vai levar a casa, você vai levar o carro, você vai levar o cachorro, você vai levar os livros que você tem na sua casa? Qual é o tamanho da sua mala que você vai para Paris? Em função das 2 semanas, você levará uma mala média, pequena ou grande, né? Você não vai levar tudo isso que eu mencionei aqui. Você sabe que você e eu somos peregrinos neste mundo e que nós estamos aqui só de passagem enquanto durar a nossa existência, né? Desde que nós nascemos até o dia em que nós morrermos. Qual é o tamanho da nossa mala neste mundo que está só de passagem? Nós estamos investindo todos os nossos recursos, tesouros, habilidades, dons neste mundo onde a traça, né, e a ferrugem corrompem e destroem tudo. Até mesmo quem não acredita em Deus, né? Tem uma frase muito célebre e conhecida, né? Nós viemos ao mundo nus e nós vamos embora nus. Viemos ao mundo sem nada e vamos, né? E descansamos, né? Um dia morreremos sem nada. Então, quem é crente e quem não é crente sabe de que deste mundo não levaremos nada. O quanto de amor, dedicação, temor, né, serviço nós estamos dedicando a este mundo e o quanto nós estamos dedicando a Deus. Uma coisa que a gente pode vivenciar, né, através da prática do cristianismo, e creio que todos nós podemos, e todos nós podemos fazer algo a mais, é que quanto mais servimos aos demais, mais leve se torna a nossa carga. E creio que Enoque viveu isso, né? Quando eu vejo alguém que está passando necessidade, fome, e eu posso socorrer, amar, né? Ser instrumento nas mãos de Deus de ajudar uma pessoa, eu vou pensar 2 vezes, talvez, num problema financeiro que eu esteja passando, ou que se o meu salário ficou muito curto esse mês, ou que não alcançou para fazer uma viagem que eu tanto queria, né? Então, o cumprimento da missão, seja na ajuda, na pregação, no ensino, né? Ajudando o necessitado, a prática, é uma vivência pura de andar com Deus, né? Então, que Deus nos abençoe para que você e eu possamos escolher a cada dia andar com Deus, seguir os seus mandamentos, honrar, obedecer, sermos testemunhas, né? E que se não for na nossa geração, que pelo menos alguma pessoa diga, né? Olha, aquela pessoa foi um anjo, me socorreu, me ajudou, trouxe uma palavra amiga, foi uma bênção na minha vida, foi amigo, né? Foi confidente e tantas outras coisas que nós podemos ser, né? Para o próximo. Então, que Deus nos abençoe para que você e eu estejamos em pé naquele grande dia, olhando para cima com alegria para poder receber o nosso querido Salvador. Que Deus nos abençoe. Vamos terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de Enoque. Obrigado, Senhor, pela vida de Jó, desses homens que tiveram uma fé inabalável. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não precisa de muitos, precisa de apenas poucos para mostrar o seu poder transformador e como, através das nossas decisões, nós podemos nos assemelharmos a Jesus pelo teu poder. Pedimos perdão pelos nossos pecados, cria em nós, Senhor, um espírito reto, inabalável, como diria Davi, transforme nosso coração, coloque em nós o desejo de morar na pátria celestial, coloque em nós o desejo de levar mais pessoas para Cristo,
para que mais pessoas estejam conosco lá. Abençoe a nossa vida, que nós possamos servir ao próximo, porque é através do serviço que nós encontramos o real sentido da nossa existência também. Que cada uma das pessoas que está aqui comigo, orando, ouvindo a mensagem que está sendo gravada, Senhor, possa entregar a sua vida a Ti. Obrigado pela oportunidade de termos estudado Gênesis e prepare cada um dos membros dessa classe para estudar as profecias de Apocalipse, porque a profecia é uma luz que ilumina o nosso caminho. Falta muito pouco para Jesus voltar e nós queremos andar com Jesus, andar com o Senhor para que um dia possamos ter a alegria de estar ao lado dele e passar a eternidade com ele. São bênçãos que nós suplicamos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos